Boa noite, gente. Boa noite. Prazer, meu nome é Cleide, eu faço parte do grupo da equipe aqui de voluntários. Para quem já me conhece e para quem não conhece a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre todos os que dizem Senhor, Senhor. E aí, para começar a palestra, como é um tema que mexe muito com moral, conduta, eu pensei em fazer uma dinâmica e conseguir alguns companheiros para me ajudarem, que vão participar dessa dinâmica aqui na frente. Mas eu conto com o retorno de vocês com relação à dinâmica, porque como a gente vai falar um pouquinho sobre conduta, para ver como pensa todo mundo. Não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus, me entendam. Eu só quero que a gente faça reflexões sobre o que a gente quer para a gente, o que realmente a gente pensa hoje com relação o que eu quero para o próximo, o que eu quero para mim, qual o caminho que eu vou seguir, para onde eu quero ir. Beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Eu preciso que 3 de vocês levantem e fiquem aqui desse lado e outros 3 desse, por favor. Sobraram vocês duas, né? Já deu. Pode vir aqui vocês duas. Não, tá faltando mesmo. 3. Isso. Aí podem vir aqui também vocês duas, por favor. Pode subir, Benê. Eu dividi as pessoas aqui em grupo, vão ficar em 2 grupos, 4 lá e 4 aqui, eu não vou ficar na frente deles para não atrapalhar. Então, assim, vamos colocar dessa forma, tá? Esse lado aqui, dessas 3 pessoas, nós temos um país. Vamos colocar assim, eu não vou colocar nomes para não ter nenhuma questão política envolvida, tá? Nós temos um país aqui e aqui nós temos outro país. Essas 2 pessoas seriam as governantes desse país, beleza? Dentro desse país nós temos aqui um cientista desse lado que está com uma bomba na qual ele vai poder automaticamente destruir todo o restante do país. Desse lado, a mesma forma. Nós temos essas pessoas e temos esse cientista que, com essa bomba, ele também pode destruir esse país. Essas 2 pessoas que sobram, eles têm o botão que podem eliminar esses cientistas para salvar o país ou deixar que os cientistas consigam o objetivo deles e explodam esse país. Quem de vocês vai matar o cientista? Ou vai deixar que eles acabem com o país? Decisão difícil, né? Então, cientistas podem destruir os países. Tranquilo, morre-se todo mundo. Ou seja, centenas e milhares, mas um só vai sobreviver. Tranquilo. E aí? E aí, gente, vocês vão matar, não vão? Vai deixar os caras viverem ou não? Ou vocês matam, ou elas matam o cientista que vai destruir vocês. Exatamente. Ou sacrificamos um para salvar o restante, ou ele mata todo o restante. Enfim, é escolha. E aí? Mas e aí? De qualquer forma vai ter que matar alguém. E quem que vocês vão optar por quem? Aí mata o cientista para salvar a humanidade. Eu mato esse gente, mas o meu não tem nem poder de fogo. Legal, né? E esse tão pouquinho vai destruir um país inteiro. Então não vai. Mas e aí, vocês? As 2 que precisam tomar as decisões. Vai fazer o quê? Vão matar os cientistas ou vão deixar eles destruírem o país? Pela lógica, seria matar o cientista, mas aí quem que quer também... Por um lado, sim. Mas tem um ponto positivo, vai explodir o país deles, não o nosso. Então, também. Se vocês forem ver por esse ano. Já que vai explodir o deles, nós estamos aqui, então exatamente. Não vai ninguém, deixar eles se matarem. Mas e aí? O que vocês decidiram? Pensar no próximo, né? Vai deixar acabar o outro país. Quem aqui teria coragem de fazer isso? Quem teria coragem de eliminar o cientista? Dentro do grupo todo. Pode eliminar o cientista. Dentro desse grupo aqui, quem teria coragem de eliminar o cientista? Quem vai eliminar o cientista? Eu tenho. Vai lá. Viu? Existem pessoas que têm coragem de sacrificar um para salvar todo o restante.
Legal, né? Tá. Agora vamos pensar na seguinte questão. Esse cientista é filho dela e esse cientista é filho dela. Como é que você faz? Agora eu volto pra puxar o pé dela, né? Porque Mata ela tem que também. fazer alguma coisa nisso aí, né, gente? E aí? Todo cientista, todo mal também tem pai, tem mãe, tem filho, né? Exatamente. É isso que pesa a consciência. E aí, você... E a mãe dela também. Sinto muito. Sinto muito, entendeu? Olha, Antes eu e a população do meu país vivo do que deixar ela Entendeu? viva e matar. sinto muito. Porque ela pode vir e matar. Vocês são casados há quanto tempo? Eles são casados há quanto tempo? Quem mais teria coragem? Ela matou a filha, matou a mãe também. Deixa rolar. Volta buscar o resto dos filhos, né? Gente, muito obrigada, valeu de verdade, porque a ideia aqui não era realmente o julgamento, era assim mostrar a capacidade da gente de julgar o que nós achamos moral ou não moral. Entendeu? A conduta de cada um realmente é individual, tá? Obrigado de verdade, viu? Obrigada, Mori. Então vamos lá. Pensando nisso, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já fez na dinâmica e sobre um pouquinho do vídeo. Quando eu fiz a dinâmica, a minha ideia era falar exatamente sobre a questão da conduta e moral pessoal de cada um, porque nem sempre o que é legal para mim é para o outro e vice-versa. Às vezes o que é certo para mim pode não ser para o outro. Da mesma forma como a gente viu aqui anteriormente, teriam pessoas que teriam coragem de, sim, acabar com o cientista que terminaria com a humanidade, e outro com o país inteiro, e outros não. Isso é muito pessoal. Só que o que a gente precisa, a ideia era o quê? Era mostrar que o que a gente precisa saber é até que ponto eu posso levar tudo dentro daquilo que eu acredito ser verdade ou não. Porque muitas vezes a minha verdade pode não condizer com o que realmente é necessário de um bem maior, né? De repente eu acho que estou fazendo certo, mas não estou. E aí quando eu falo sobre essa questão da moral e da conduta individual, é para a gente poder fazer uma reflexão sobre qual é a nossa conduta, qual é a nossa moral perante nós mesmos. Porque tem uma coisa também que fala no vídeo, que é sobre a gente se conhecer. Conheça-te a ti mesmo, né? E para que a gente possa fazer a coisa certa, a gente precisa saber até onde a gente se conhece e a gente se aceita como pessoa, como espírito, aceita os nossos erros, porque muitas vezes a gente acredita estar fazendo algo que está beneficiando e, na verdade, está prejudicando, acha que está fazendo a coisa certa e não está. Então, para que a gente faça essa reflexão sobre nós, né? O que eu quero, para onde eu quero seguir, qual é o tipo de conduta que eu tenho para comigo, que eu sei que não vai ser prejudicial ao meu próximo, ou qual a conduta que eu estou tendo hoje com o meu próximo, que não é prejudicial ao restante das outras pessoas e a mim mesmo. Porque muitas vezes eu faço algo que eu acredito que está legal para o outro que não está, na verdade estou sendo desagradável, estou sendo inconveniente, e isso tem uma reflexão futura. Porque a gente sabe que toda ação tem uma reação, tudo que eu plantar vou colher. Então se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, vou colher ruins. Só que a ideia da conduta, da moral, do que Cristo fala no vídeo, né, que o narrador do filme fala, não é sobre a questão do eu fazer o bem porque eu vou receber algo em troca. Porque é muito fácil assim, né? Vou fazer porque eu sei que se eu for bom, eu vou ter coisas boas. Eu já estou fazendo errado quando eu penso dessa forma pela seguinte questão. Eu tenho um interesse, né? Eu tenho um consenso por trás. Eu estou pensando no bem que eu vou receber e não no bem que eu estou praticando e muito menos pensando no bem ao próximo, no que está recebendo. Eu estou pensando na minha vantagem, no qual a vantagem que eu vou tirar sobre esse bem que eu estou fazendo. Então, aí pensando nisso também, eu trouxe a questão do vídeo da dinâmica para que a gente possa pensar no seguinte. Quando eu falo em fazer o bem, quando a gente fala em fazer caridade, vou usar um exemplo daqui mesmo, né, de nós que trabalhamos aqui, que fazemos esse serviço voluntário. Que tipo de recompensa eu espero disso? O que eu coloquei em primeira mão quando eu resolvi vir para cá e falar, não, vou participar, quero ser voluntária, eu gosto, eu estou lá para poder fazer isso porque eu quero fazer. Mas o que eu pensei, antes de mais nada, quando eu resolvi aceitar ser voluntária da Casa Espírita? Então, para muitos que trabalham, pelo menos, né, a gente precisa ter essa conduta de pensar o que eu estou fazendo aqui e o porquê eu estou, até que ponto eu estou comprometida com isso e até que ponto isso realmente é fazer o bem para o próximo sem que eu queira algo em troca. Então, para a gente que trabalha, por exemplo, a gente pensa muito nisso. Todo o restante do pessoal que vem aqui só para poder participar das palestras, que vem como assistido, porque nós também somos assistidos, que vem para passar, né, nos trabalhos mediúnicos, quando vem, que vem para buscar alguma coisa. Quando chega aqui, por exemplo, eu venho até a Casa Espírita porque eu preciso de alguma coisa.
Raras são as pessoas que chegam dentro de uma casa espírita que falam, não, eu só vim para conhecer e agradecer porque me falaram que era legal, eu queria conhecer e pronto. Tem esses casos? Tem, fato. Mas são raríssimos. A maioria das pessoas que buscam uma casa espírita, eles já estiveram em vários outros locais, em várias outras religiões, e eles vêm até aqui numa questão de, é o meu último, né, o último passo, eu preciso encontrar algo que me ajude. E quando chega aqui, às vezes, eles têm até uma visão equivocada antes de chegar. Nossa, eu imaginei que fosse de uma forma e chega aqui é de outra, né? Até conseguir entender isso. Mas graças a Deus dá tudo certo e todo mundo acaba se entrando, conhecendo, gostando, fica e vão sendo voluntários também. E a coisa flui, que é uma beleza. Mas na maioria das vezes, quando a gente chega, vem exatamente por esse motivo. Por que que eu venho? Então aqui, por exemplo, hoje está cheio de pessoas que vieram por seus motivos individuais. Já se perguntaram por que vieram realmente e o que mudou na vida de vocês depois de começar a frequentar uma casa espírita? Que tipo de conduta vocês hoje têm? Se alguma coisa hoje é diferente de quando vocês chegaram, não em relação ao outro, mas a vocês mesmos? Entendeu? Porque o que a gente precisa levar em conta é isso, não é a mudança do próximo, é a mudança que eu vejo em mim. Eu, por exemplo, estou aqui há 11 anos e eu faço esse comparativo de eu, Cleide, há 11 anos, eu, Cleide, hoje, fazendo parte da SEDAM. Realmente eu sou outra pessoa. Com muitas questões, vida profissional, social, a vida sentimental, é outra visão, você começa a ter uma outra visão, é outro ângulo, você olha as coisas por um outro ângulo. E isso faz muita diferença. Infelizmente não é uma coisa que é muito para todo mundo. Tem muita gente que vem, passam anos, fica frequentando a casa durante anos e volta e aí volta e meia você conversa e ele repete a mesma coisa. Ah, não sei, não estou percebendo essa mudança. Porque está esperando uma mudança externa. E a mudança não é externa. Ela não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Quem muda não são os outros, quem tem que mudar somos nós. Então, uma reflexão é para que a gente olhe para a gente, dentro do nosso interior, do nosso ser, para poder fazer avaliações do que eu busco, do que eu quero, do que eu realmente preciso, para que eu possa ver essa mudança acontecer. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue olhar para a gente e ver essa mudança e conseguir enxergar, pontuar onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para poder ver um retorno diferente na minha vida, a gente começa a olhar para o outro também da mesma forma. Só que não pontuando, e sim sendo mais solidário. É quando o outro chega para se queixar de alguma coisa e a gente já não critica mais, você já ouve, você cria uma certa empatia por aquilo. Porque você começa a se colocar no lugar da pessoa. E aí começa a ver que, então, não é legal para ninguém, não está bom para mim, mas para o outro também não está. Porque a realidade da vida é essa. Muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde e não é. Na verdade, a dele está até mais seca, mas a gente não vive lá, a gente vive no nosso território. E aí é mais difícil da gente conseguir olhar para o outro e achar, não, realmente, o dele está pior que o meu. São raros também isso. Porque geralmente a gente tem esse conceito de que está bom para o outro, só para mim que não. E essa não é a verdade. Então, quando a gente pensa nessa reflexão, é onde a gente entra nessa questão novamente da moral, da conduta, do que eu busco, do que eu quero melhorar, do que eu acho que eu posso melhorar para mim, para que eu possa estar bem e poder ajudar o próximo, para que o próximo também possa se sentir bem, possa se sentir melhor e possa enxergar que as coisas têm melhorado na vida dele. Porque muitas vezes a pessoa nem enxerga, mas às vezes se vem um de fora que já conhece há muito tempo, que já tem uma certa amizade, um tempo de convívio e fala, olha como era antes, olha como é hoje, olha uma situação que você passou que foi muito difícil e hoje você está até saindo melhor com essas situações. Porque quando a gente começa a colocar para o outro só coisas ruins, ele só vai enxergar coisas ruins. Quando a gente começa a mostrar para ele que coisas boas foram acontecendo, ele começa a olhar para a própria vida e identificar realmente que as coisas têm melhorado, que não é só coisas ruins. E quando eu falo dessas coisas ruins, a gente falando de um modo geral, para o que a gente busca, para o que a gente quer, para o caminho que vamos seguir, até onde queremos ir, aí é onde entra a questão do vídeo e é onde entra o que está aqui agora nesse slide, com relação ao todos que dizem Senhor, Senhor. Todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, realmente falam isso de coração, elas acreditam realmente naquilo e acreditam realmente que elas possam conseguir algo melhor simplesmente porque chamaram o nome de Deus? Todo mundo aqui acredita nisso? Tipo, a gente fala Senhor, Senhor e aquilo foi realmente de coração? É uma coisa muito difícil, né?
Por que eu estou falando isso? Porque existem situações as quais, principalmente para questões assim, de quem trabalha muito com questões de evangelização, em todas as religiões, em todos os segmentos, dogmas, filosofias, tudo que a gente fala de melhora e que a gente envolva Deus, a gente fala sobre isso. Só que nem todo mundo realmente fala isso de coração, sem ter essa questão do interesse e sem fazer para si. Não tem uma frase que as pessoas costumam dizer que é mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nossa, legal, né? Bacana. Então você fala para o outro, mas você mesmo não usa para você. É certo isso? Não é, eu não acho que seja uma coisa muito legal, né? Porque assim, quando eu quero que o outro faça uma coisa boa, é porque eu também tenho que estar fazendo aquilo. Não dá para eu ficar achando que o outro deve fazer a coisa certa e eu não preciso fazer. Que tipo de pessoa seria eu hoje aqui, olhando para vocês para falar sobre isso? Então, olha, gente, tem que fazer as coisas certas, não pode, né, odiar o irmão, não pode fazer coisas ruins que vão desagradar o próximo, cuidado com o seu pensamento, cuidado com as suas atitudes, cuida da sua moral, investigue você interiormente, e aí eu não pratico, né? Eu acho legal falar isso para todo mundo, mas eu mesmo, entendeu? Já não preciso. Aí não é uma coisa bacana. Eu acho que o ideal é que a gente possa fazer exatamente isso juntos. É uma coisa coletiva. Quando a gente fala de coletivo, quando a gente fala bem assim, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. No planeta Terra, isso é a mais pura verdade. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Vamos pensar que o planeta é um barco, estamos todos no mesmo barco, e se ele afundar, não sobra ninguém, e vai acontecer o mesmo com todos. Da mesma forma como a gente pensa hoje com relação à morte. Todo mundo um dia vai morrer. Que goste ou não goste, que queira ou não queira, uma hora a gente vai partir daqui. O que eu vou levar quando eu partir daqui? A gente pode levar alguma coisa daqui? Objeto, alguma coisa material? A única coisa que a gente vai levar daqui vão ser as nossas atitudes, as nossas ações, todo tipo de sentimento, todo tipo de prática dos nossos sentimentos para com o nosso próximo. Isso é o que a gente carrega. Essa é a nossa bagagem. Nada disso vai dentro de uma mala. Tudo isso vai estar lá registrado na nossa consciência. Então, quando chegarmos lá do outro lado, bateu a pestaninha aqui, abriu, estou no além, então, lá a coisa é totalmente transparente. Aqui eu tenho um corpo físico, na qual todo mundo está vendo a Cleide. O meu coração só Deus conhece. Então, ou seja, tudo que eu vivi até hoje, que está aqui dentro registrado, só Deus sabe realmente de fato. Salva-se uma coisinha ou outra, que as pessoas mais próximas da gente sabem, conhecem, o verdadeiro eu, quem conhece é Deus. Muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos ao ponto. Às vezes a gente nem se aceita, porque às vezes rola um sentimento, por exemplo, de inveja. Mas eu jamais vou admitir que eu senti inveja. Nunca. Nem para mim, quanto mais para o meu próximo, né? Vou falar uma coisa dessa? Nunca. E é nesse sentido que a gente tem que se apegar da questão do vou olhar para mim. Estou buscando a minha melhora, não a melhora do próximo. Porque quando eu estiver bem comigo, aí sim eu posso auxiliar o próximo. E aí eu vou conseguir fazer isso sem pontuar o erro de ninguém, sem dizer quem está certo, que está errado, sem dizer que foi feito bem feito ou que foi mal feito. A gente começa a se pôr mais no lugar, sendo mais solidário, tendo mais compaixão e sem a gente colocar aquelas questões onde expõe ao outro, onde a gente coloca o outro numa situação na qual não gostaríamos que fosse conosco. Porque isso também não é legal. Quando você fala, pontua o erro do outro e esquece que você também pode errar, e você acaba fazendo isso, quer dizer, eu falo você, mas somos nós, a gente acaba fazendo isso com as pessoas e isso magoa. E quando a gente olha pra gente, a gente se cala. A gente fica, né, quando eu começo a me observar e vejo que eu também erro, eu não tenho mais essa coragem de ficar colocando o dedo, estiando o dedo sobre ninguém, dizendo porque fulano, porque ciclano, não. Porque eu preciso fazer o melhor para comigo, para que eu possa ficar bem, para que eu saiba o caminho que eu vou seguir, saiba aonde eu estou indo, aonde eu quero chegar e de que forma eu quero fazer isso. Não adianta eu vir aqui falar um monte de palavras bonitas, encantar os ouvidos das pessoas, né? Fazerem brincadeiras, quando na verdade eu não levo isso a sério, não tenho comprometimento com esses ensinamentos que a gente vê que são diários. Tanto que aqui tem uma frase de Allan Kardec que eu acho muito legal,
tempo de refletir. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Se a gente não consegue olhar isso de frente, se a gente não consegue ver isso realmente, e se melhorar acreditando em Deus acima de tudo, e sabendo que a gente tem a oportunidade de fazer melhor, só que encarando os nossos erros, os nossos medos, e aceitando que a gente precisa melhorar, fica muito difícil da gente conseguir chegar a algum lugar com verdade. E para que a gente tenha verdade com o próximo, precisamos ter verdade primeiramente com nós mesmos. Tem alguém aqui que pense de uma forma diferente com relação, eu preciso me melhorar para melhorar o outro, eu acho que o outro é que precisa melhorar ou não eu? Porque geralmente quando a gente está em algumas palestras assim, a gente sai, está conversando pelos corredores, a primeira coisa que a gente ouve são algumas pessoas dizerem bem assim, fulano deveria estar aqui. Olha que legal, né? Geralmente a gente ouve que o outro tinha que estar aqui para ouvir. Não, quem tinha que estar aqui para ouvir seríamos nós mesmos. Porque se fosse para o outro estar aqui, ele estaria. Então, quando eu ouço isso, eu acho engraçado muitas vezes, porque eu fico pensando, engraçado, nunca sou eu, né? Sempre o outro que precisa melhorar, o outro que precisa ouvir isso, o outro que precisa saber como lidar com as pessoas. E, na verdade, quem precisa saber de tudo isso somos nós. Porque quando a gente aprende a ouvir isso, se calar ou até mesmo dar risada porque a gente acha engraçado e fala, ele é novo, ele aprende, a gente sabe que uma hora vai, aí a gente começa a entender melhor a condição do outro quando ele ainda está nesse patamar. E aí, pensando nisso, coloquei também a frase do quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por quê? Porque eu já ouvi muito a questão do tipo, não é o momento. Quando será o momento da gente se melhorar? Quando é o momento que eu posso fazer melhor? Quando é o momento que eu vou me avaliar, que eu vou pensar em mim como pessoa e pensar que eu é quem preciso fazer para poder a coisa começar a funcionar? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, dos passos que eu dou, das atitudes que eu tenho para com o meu próximo e muitas vezes até mesmo para com a gente mesmo, porque às vezes também a gente se cobra demais e às vezes as coisas não acontecem como gostariam, nem na época que gostaríamos, porque nem tudo é o nosso bel prazer. Então as coisas demandam tempo sim, mas não significa que eu preciso ficar esperando que as coisas aconteçam. Então acho que tem que ter um momento na qual a gente olhe e fale, não, acho que está na hora de eu começar. Tem uma frase também que é bíblica, né, que está também nos estudos da codificação, que fala sobre se muito, para quem muito foi dado, muito será cobrado. Existem centenas, milhares, né, milhões de pessoas lá fora que não têm nenhum tipo de direcionamento, de diretriz religiosa ou filosófica, nada que faça ele ter uma conduta diferente, pelo menos de pensamento, porque ele não tem ninguém que oriente. Aí aqui estamos nós hoje reunidos falando exatamente sobre isso, moral, conduta, análise de si mesmo, para que a gente possa fazer as coisas serem melhor, coletivamente, porque quando um caminha, todo mundo caminha junto, quando todo mundo está na mesma vibração e sintonia. Aí pensando nessa questão, nessas pessoas que estão lá fora, não tem muito o que ser feito, porque eles não tiveram ainda esse contato. Para nós que estamos aqui, a gente precisa pensar no seguinte, como se para muito, para aquilo que eu acabei de falar, que para muitos que foi dado, muito será cobrado, será que para a gente seria diferente? Será que para nós vai ser menos cobrado? Porque o fato de eu não trabalhar ainda numa casa espírita, eu só frequento, vai fazer diferença? Exatamente, não faz. Por quê? Porque aqui todo mundo já sabe como funciona, todo mundo já leu alguma coisa, todo mundo já teve alguma instrução, exatamente, conhecimento, todo mundo já sabe que tudo tem um porquê, do nada ser por acaso, para cada ação da gente haverá uma reação. Então, pensando nisso, também, eu coloquei na parte de baixo a seguinte frase. E para quem ainda não sabe, está na hora de começar a buscar o conhecimento, para não passar pela vida esperando por acontecimentos. Porque não dá para ficar pensando o tempo todo na seguinte questão. Aconteceu. Foi por acaso. Eu não sabia. Lá fora, quando a pessoa não tem a orientação, pode até ser. Mas aqui dentro, quando vocês já participam, já sabem como funciona, já tiveram a orientação,
sabem quais são as consequências de tudo que a gente faz, não dá para ficar parado esperando que a coisa aconteça. É a hora da prática, de colocar a mão na massa. Quando eu falo colocar a mão na massa, não é vou lá fazer um reboco. Não, a gente vai fazer o quê? Penso na seguinte questão. É quando a gente começa a trabalhar a questão da reforma íntima. Reforma íntima que a gente costuma falar muito é quando a gente começa a fazer as nossas mudanças, as nossas melhoras, para que nós possamos estar bem, para que nós possamos realmente caminhar bem. Não adianta julgar o outro porque o outro faz errado, porque o outro interfere na minha vida, porque eu sinto que está ruim por causa do outro. Não. Só vai ficar ruim se você permitir, se você aceitar a sua condição de reclamar ao invés de poder se mover e fazer algo para que isso tenha uma mudança verdadeira e significativa, tanto para você como para o outro que está ao redor. Quando a gente fala isso, eu falo isso em todos os quesitos, principalmente na questão cidadania. Porque assim, o direito do outro começa quando termina o meu e vice-versa. Muitas vezes a gente se depara com situações nas quais um acha que tem preferência, que é melhor que o outro porque eu cheguei primeiro ou porque eu tiro vantagem sobre isso, e quando na verdade não funciona bem assim. A gente sabe que tudo na vida, principalmente convívio social, depende de respeito e educação. A gente começar pelos princípios básicos do respeito ao próximo e de ter educação para com o outro, a gente já começa a ter isso melhoras na gente mesmo. Quando a gente começa a colocar isso em prática na nossa vida, em todos os sentidos, em todos os campos, a gente vai se sentir ainda melhor. Sentimentos negativos são coisas terríveis para poder tirar a gente desse caminho do progresso. Por quê? Porque você acaba guardando, a gente acaba guardando, na verdade, coisas que não são boas, que não dão frutos bons, como a gente leu, como ouvimos no vídeo, coisas que não vão trazer nada de produtivo, nem para a gente e nem para o nosso próximo, nem para o coletivo e nem de forma alguma em nenhum lugar. Tudo que eu guardo de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio, tudo isso só vai me fazer mal. Já tentei, não consigo. Perdoar é difícil mesmo, demanda-se tempo. Mas a gente precisa ir lá todos os dias, plantar, colocar aquele grãozinho de areia igual uma formiguinha, para que uma hora você consiga respirar e falar, nossa, nem lembro mais qual era o sentimento, porque isso nem me atinge mais. Demanda-se tempo, mas tem que pôr em prática. Porque não adianta achar que vai chegar numa casa espírita e aqui a gente tem uma varinha de condão e faz plim, pronto, vida resolvida. Sabemos que não é verdade. Senão nem existiria a casa espírita, né? Fazia uma fila ali, fazia plim, 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 pronto, vida resolvida, né? Então, pensando nessas coisas, eu convido vocês para essa reflexão da melhora para consigo mesmo, para que a gente possa levar essa melhora para todas aquelas pessoas que vivem ao nosso redor, em qualquer tipo de relacionamento, profissional, sentimental, social, porque tudo na vida a gente precisa do convívio, não dá para ser sozinho, ninguém é sozinho, a gente precisa sempre do coletivo para poder sobreviver. Não importa que seja uma única pessoa, mas sempre vamos ter necessidade de ter alguém para te ajudar. Tem pessoas que têm poder aquisitivo que não tem ninguém próximo dele. Não tem um amigo, não tem um parente, ninguém que goste. E ele precisa das pessoas. Infelizmente, ele precisa e ele paga por isso. Porque ele precisa. De qualquer forma, ele precisa. E não dá para viver sozinho. Ele poderia ter um poder aquisitivo gigante e fazer tudo por si só. Não faz. Precisa de outros para que estejam ali. Então, ele precisa pagar por isso. E o inverso é a mesma coisa. Tem aquelas pessoas que são totalmente humildes financeiramente, não tem condição nenhuma para nada, mas, infelizmente, isso não torna ele um ser humano do bem. Continua sendo grosso, arrogante, continua fazendo coisas erradas, continua abusando até, muitas vezes, da boa vontade do outro. Mas, graças à bondade divina, sempre aparece um filho de Deus que vai lá e estende a mão para essa pessoa e ajuda ela de alguma forma para continuar seguindo na caminhada. Então, dessa forma também eu convido vocês a reflexões sobre isso. O que a gente está fazendo hoje de bom e o que a gente está praticando de melhora em nós mesmos, com relação a nós mesmos, para poder sermos melhor para com o próximo e seguirmos assim na nossa caminhada até o nosso dia de chegarmos até o além, onde teremos que dizer Senhor, Senhor. E aí, nesse Senhor, Senhor, é onde a gente vai colocar em aberto, né, porque não teremos como esconder isso de Deus, quais foram as nossas práticas, as nossas atitudes, que tipo de conduta tivemos aqui na Terra,
o que a gente tem como moral verdadeira que é positiva e que é benéfica para o coletivo e não só para a gente. Então, esse é o convite que eu faço hoje para vocês, para essa reflexão. Tudo bem? Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e bom trabalho.